Olá, queridos, bem-vindo à nossa segunda aula, o aulão número 2, segunda parte. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, entre lá através do link que vai ser mostrado aí para você. E lá nós vamos estar disponibilizando todo o material que foi falado, ministrado na primeira aula. E hoje nós vamos ter uma aula, julgo eu, assim, de muita importância para ter uma célula saudável, que é o tema nosso desta série. Então, voltada para pastores e líderes, uma célula saudável, parte 2. Qual que é o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje? Todos nós queremos ver e trabalhar para que as nossas células se fortaleçam ao ponto de crescer e multiplicar. Eu acredito que toda liderança, todo pastor, todo líder, todo supervisor de área, de setor, enfim, a liderança geral, está todo mundo trabalhando nesse propósito de ver a sua célula crescer e multiplicar, ser uma célula forte, saudável. E hoje eu quero falar muito sobre para você, como fortalecer a minha célula, ou como fortalecer uma célula. Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? É claro, queridos, que nós precisamos depender muito de Deus, uma vida de oração, uma vida devocional, quebrantamento, para ouvir a voz de Deus. Agora, tecnicamente falando, por onde eu começo, para que a minha célula seja uma célula bem forte? Vamos lá, acompanhe comigo aqui. Olha, até para isso a gente precisa ser sábio e estratégico. Se eu quero trabalhar, e eu estou trabalhando para que a minha célula seja forte, ela seja uma célula que se fortaleça, que ela cresça, se multiplique, eu tenho que ser sábio e muito estratégico. Às vezes a gente cobra muito da liderança e joga um peso, um fardo, muita cobrança, muita exigência. E eu sei que isso está cheio de boa intenção, A intenção do supervisor, do área, do líder, de todos, às vezes é melhor, mas a gente precisa ser estratégico. Por onde eu vou começar a fortalecer minha célula para que ela cresça de forma saudável? Veja bem, às vezes, na boa vontade de avançar, de alcançar esse propósito, a ânsia é tão grande, o desejo é tão grande, que a gente acaba trazendo muitos desgastes e frustrações a nós e a toda a liderança. Então tenha muito cuidado para a gente, assim, no anseio, no desejo de ver as coisas crescendo, a gente não partir para subterfúgio que às vezes não vai ajudar em nada. Como eu disse, muita cobrança, muita exigência, sabe? Não é trabalhando muito que você vai ter resultado, é trabalhando certo, é tomando as medidas certas, tomando as ações corretas, que você vai ter resultado. Às vezes não é fazendo muito que você vai alcançar o seu objetivo. Às vezes você vai fazer até bem menos, mas vai fazer da maneira certa. É sempre importante a gente lembrar daquele ditado. Não é a velocidade que eu caminho, é a direção que eu caminho. Não adianta nada você estar correndo muito, mas na direção errada. É melhor que você esteja indo mais devagar, mas na direção certa. E para ter uma célula saudável, a gente precisa ser muito estratégico, muito sábio e entender que após uma ação, após uma decisão, vai ter uma consequência, uma reação. E a gente tem que pensar não só no que a gente está tomando aqui, mas no que vai acontecer, no que aquilo vai ocasionar. Então, é muito importante a gente ter cuidado para não trazer mais desgastes, mais frustração, para nós mesmos. Quantas vezes a gente já viu pastores
cansados, frustrados, desiludidos com líderes. Quantas vezes a gente já não viu igreja que os irmãos já se doaram, já se entregaram, já fizeram célula, já lideraram muito tempo e hoje estão cansados, hoje estão desiludidos isso. Alguma coisa nesse processo aí aconteceu que ocasionou isso. Então, por isso eu quero mostrar para você por onde começar, né? Para fortalecer a sua célula, comece a pensar em trabalhar primeiro o núcleo da célula. Então, quando nós abrimos uma célula ou multiplicamos uma célula, o foco principal da liderança seria trabalhar o núcleo da célula. Aquele núcleo é que vai sustentar toda a estrutura da célula. Então, foque nisso que eu quero falar para você. Uma célula forte, ela começa pelo seu núcleo, pelo seu Pedro, Tiago e João. Isso é muito importante, porque senão, quanto mais essa célula crescer, mais difícil é para o líder, mais pesado é para ele, porque vai ter uma célula grande, com muitas exigências, com muitos afazeres, e às vezes só tem uma pessoa lá fazendo tudo. Então, a princípio, isso pode parecer heróico, pode parecer bom, agradável, ter uma célula grande e eu faço quase tudo sozinho lá, mas isso, à medida que o tempo vai passando, vai trazendo desgaste, muita canseira e frustração. Então, comece pelo núcleo da célula. O líder, ele deve ser orientado, ele deve ser ajudado a ter o seu núcleo principal primeiro. Esses serão os chamados pais da célula. São aqueles que vão ajudar a carregar a arca. São aqueles que vão ajudar a planejar as ações da célula, né? A liderança da célula, o crescimento da célula, a multiplicação da célula, enfim. Todo esse trabalho que o líder vai desempenhar, ele precisa do seu Pedro, do seu Tiago e seu João. Por isso, ore por isso, busque isso, concentre nisso, foque nisso, porque o que garante crescimento, multiplicação, saúde numa célula, resultado, vai ser esse núcleo. Então foque aqui. Às vezes a gente abre uma célula, a primeira coisa que a gente quer é evangelizar todo mundo e encher a célula e falar assim, ó, eu tenho uma célula grande, tem 20 pessoas, tem 15 pessoas, minha célula tem tanta gente. Pode ter muita gente, mas se não tiver o Pedro, o Tiago e o João, não está saudável. Essa célula está correndo perigo, na verdade. Vamos lá? O maior esforço do líder deveria ser concentrado exatamente aqui. O maior foco do líder é multiplicar a si próprio, antes de multiplicar o grupo. Às vezes a gente está liderando uma célula, a gente só pensa em multiplicar a célula, mas eu preciso me multiplicar primeiro nas pessoas. Eu preciso treinar essas pessoas, eu preciso ter um grupo forte, centrado, coeso, compromissado comigo dentro daquela célula. E às vezes o líder está liderando, ele não sabe dessa verdade, ele não sabe desse princípio. Isso vai acarretar para ele, num futuro bem próximo, muitas dificuldades na sua liderança. É provável que ele vá cansar, é provável que ele vai desistir, é provável que ele vai se frustrar, porque, de repente, se você tem 5 pessoas na célula, as exigências são uma. Se você tem 10, as exigências são outras. Se você tem 15, mais exigência você tem. E às vezes o líder está ali sozinho, ele não tem um núcleo, ele não tem os pais das células que vão ajudar ele nas atividades, no planejamento, nas ações, no evangelismo, no pastoreio, no discipulado. Então fica muito pesado para ele. Lembrando que o líder é um voluntário, ele trabalha, ele estuda, ele tem família, ele tem necessidade de lazer, de descanso, ele é um ser humano igual a qualquer um de nós. Então não é muito inteligente a gente permitir que um líder lidere uma célula por muito tempo sem estar levantando o seu núcleo, o seu Pedro, Tiago e João lá dentro da célula. Então vamos lá, ele tem que se esforçar nisso. Olha aqui, muitas vezes o líder vê os seus esforços, o seu tempo, o seu trabalho indo para o ralo, porque ele pulverizou em toda a célula sem formar primeiro o núcleo.
Quantas vezes a gente já viu exemplos e testemunhos assim de líderes que trabalhou muito, que se dedicou muito, que se esforçou muito e aquela célula acabou não chegando em lugar nenhum. Ele atingiu, ele mirou e pulverizou o macro, a grande estrutura, mas aquilo tudo acabou em nada. Por quê? Porque ele não se reproduziu, ele não se multiplicou em alguém para que pudesse estar ali com ele, somando força e ajudando ele nesse sentido, né? O núcleo da célula, ou os pais da célula, seu Pedro, Tiago e João, são aqueles que irão assumir juntos com o líder a maior responsabilidade do trabalho da célula. Então, às vezes, é muito difícil para o líder visitar todos. Mas se ele tem o Pedro, Tiago e João, ele pode dizer, olha, essa semana você vai visitar 2, eu vou visitar 2, você vai visitar 2 e você vai visitar 2. Você imagina, se tem o líder e ele tem o seu Pedro, Tiago e João, em uma única semana eles visitam 5, 8 pessoas da célula. Né? Olha, nós vamos discipular a pessoa, o líder discipula 2, o Pedro 2, o João 2, o Tiago 2 e pronto, já está aí mais da metade da célula sendo discipulada. Olha, nós vamos, a reunião da célula, olha, você fica responsável pelo lanche, você fica responsável pelo louvor, pela oferta, eu fico responsável. Olha, as coisas facilitam demais, se equilibram. Por quê? Porque ele focou na formação de um núcleo. E ele não está liderando sozinho. Além dele ter alguém para ajudar, ele está formando na prática, na experiência, futuros novos líderes. Porque se eu estou ali, eu faço parte de um núcleo da célula, eu sou um Pedro, um Tiago, um João do meu líder, quando essa célula multiplicar, eu já aprendi na prática como fazer. Então eu não tenho medo, eu não tenho insegurança, eu estou pronto para liderar uma célula porque eu aprendi. O DNA do meu líder passou para mim. Isso é encorajador e fortalecedor. Olha lá, vão assumir, mude por favor. Quando uma célula não tem um núcleo estabelecido ou a liderança não está trabalhando para isso, podemos esperar uma célula doente e um líder cada vez mais frágil. Isso aí não tem dúvida. Porque, gente, isso é o óbvio. Eu não tenho um núcleo, eu não tenho ninguém que me ajuda na célula. Tudo depende de mim. Eu não preparei esse núcleo, eu não preparei meu Pedro, Tiago e João. Então está na cara que isso vai adoecer a célula. E isso está bem claro que esse líder vai ficar cada vez mais frágil. Por quê? Porque eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho que me locomover da minha casa para o trabalho, da casa para a escola, da escola para a casa, da casa para a célula, da célula para a casa, para a igreja, para visitar, para discipular. Então isso demanda tempo. E somando tudo isso traz um desgaste, porque eu não tenho ninguém que me ajude na célula. Então, se eu sou um supervisor de setor, se eu sou um supervisor de área, um coordenador, eu vou pegar o meu líder, eu vou focar ele primeiro nesse quesito. Porque isso aqui é o princípio básico. Porque a tendência da célula, principalmente quando ela é nova, ela é juntar muita gente. E quanto mais gente vai juntando, mais trabalho vai dando. Então, eu preciso de ter pessoas que me ajudem nisso aí, né? Sem um núcleo, o evangelismo não funciona. Não funciona, porque não tem coordenador, é o líder sozinho. Então, evangelismo não vai funcionar, ou pelo menos não vai funcionar como deveria. Discipulado também não vai funcionar. Nós já tivemos experiência na nossa igreja, no começo, em que o líder discipulava 5, 6, 8 pessoas dentro de uma célula. Isso está na cara que isso não vai funcionar. Ele deveria discipular 2, no máximo 3, 1, entendeu? Então isso aqui é muito importante. O discipulado não vai funcionar, o evangelismo não vai funcionar, a multiplicação não vai ocorrer, né? Ou se ocorrer, não vai ocorrer uma multiplicação sadia, e o líder vai ficar cada vez mais sobrecarregado. Pensa naquele líder que tudo depende dele.
Tudo está nas costas dele. Todas as decisões, todas as organizações. Para executar todo o trabalho precisa dele. Isso vai ficar muito difícil. Então, vamos fortalecer a célula partindo pelo princípio. O principal alvo do líder é ele se multiplicar, é ele se reproduzir em outros, né? E isso através do discipulado, de sentar junto, de compartilhar. Como que eu faço isso? Eu chamo o Silas, sento. Silas, olha, eu estou muito feliz com você na minha célula e eu estou vendo assim o seu coração de servo e eu gostaria tanto que você estivesse do meu lado. Eu vou planejar isso na sua célula, eu gostaria que você viesse e compartilhasse com ele as necessidades, os desafios da célula. Pedir, Sérgio, me ajuda nessa parte, né? Toma conta disso. E à medida que ele vai assumindo a responsabilidade, você vai trazendo ele para mais perto e cuidando dele. É dessa forma que a gente vai formando o nosso Pedro, Tiago e João. Muitas vezes cometemos o erro de pensar que isso é trabalhoso e vamos em busca de resultados rápidos. Não caia nessa armadilha. O que mostra que uma célula é saudável não é a quantidade de gente que tem lá. Muito pelo contrário. O que mostra que uma célula é saudável, ela tem aqueles 5 sistemas de vidas que eu falei na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, confere lá. Mas é muito importante. Então, assim a gente começa a pulverizar os nossos esforços no povão e esquecemos do nosso Pedro, Tiago e João. Então, se você não tem o Pedro, Tiago e João, provavelmente tudo que você está fazendo vai diluir no tempo e vai te trazer muitas dores e decepções, né? A conta dessa negligência, ela vai chegar muito alta em seu ministério, né? Eu estou falando com pessoas, não sei, que você já viu células com 20 pessoas e está todo mundo eufórico, alegre ali, passa 3, 4 meses, 6 meses, você vai lá, não tem mais aquelas pessoas, as pessoas estão cabisbaixas, estão tristes, falam, por quê? Que no começo era assim, hoje já está tão difícil, né? Por aquilo, a base, o alicerce, não sustentou aquele crescimento, ok? Então vamos lá. Pedro, Tiago e João pode ser um número fictício, né? Não quer dizer que é 3, pode ser 2, pode ser 1, pode ser 4, pode ser 5. Na verdade, o núcleo pode ter mais ou menos pessoas. O importante não é o número, mas é o princípio. Então, se eu estou liderando uma célula, né, ou então se eu sou um setor, eu sou uma área, eu tenho que preocupar nas células que eu supervisiono, nas células da minha área, eu tenho que perceber se o meu líder está trabalhando esse núcleo, se ele está focando esse núcleo, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que orientar ele, nós temos que buscar essas pessoas para estar junto com ele. Isso vai fortalecer significativamente a sua célula, vai dar saúde para a sua célula. Então, se você chega numa célula e não tem esse núcleo, a possibilidade dessa célula estar doente é muito grande, né? O líder precisa estar muito bem convencido e determinado nessa necessidade de seu ministério. Ele precisa ser conscientizado. Ele precisa ser conscientizado de que ele precisa gastar tempo nisso, ele precisa focar nisso. Mas tá bom, minha célula está muito boa, tem 20 pessoas, tem 15 pessoas na célula, olha que reunião gostosa. Pois é, mas isso vai a longo prazo, a médio prazo e longo prazo, isso não vai ficar assim, porque você precisa primeiro focar esse princípio. Então, oriente bem seus líderes. Se você é um líder de célula, saiba que isso é muito importante no seu ministério. O pastor e o supervisor de setor, o pastor e o supervisor de setor são peças fundamentais aqui, né, para auxiliar o líder nessa necessidade. O pastor, o coordenador, o supervisor de área, o supervisor de setor, né, o pastor sênior tem que estar pregando, ensinando a igreja sobre esse princípio. Amém? Isso abre espaço para mais líderes, isso abre espaço para crescimento para as pessoas, isso abre espaço para mais pessoas servir, e isso abre
espaço para formação de novos líderes, para multiplicação de célula e não deixa sobrecarregar a vida do líder, ok? Um núcleo na célula se forma com muita comunhão e relacionamento proposital. É aquilo que eu falei, né? Às vezes o setor, ele vai fazer uma reunião do seu setor, chama todos os líderes, diga para cada líder, traga o seu núcleo, traga as pessoas que mais te ajudam na célula. Faz aquela reunião, pode ser uma reunião de comunhão, com a grande parte de comunhão, uma parte de instrução, de ensino, né? Vai trazendo essas pessoas para a sua convivência, vai compartilhando com elas, vai orientando elas, vai falando sobre a paixão do ministério, né? O próprio líder pode se reunir, tomar um café com essas pessoas, né? Fazer um passeio, uma caminhada, ir na lanchonete com eles e não esquecendo disso aqui, proposital. Conversar sobre o assunto, sabe, compartilhar sobre as suas ideias, né? O pastor e o setor devem participar desses momentos na vida do líder, ok? Veja bem, o núcleo deve ser os discípulos principais do líder do setor. Olha que coisa interessante. Então, se o líder de célula vai discipular alguém, ele deveria discipular quem, gente? O núcleo. O seu Pedro, o seu Tiago, o seu João. Para que estas pessoas ajudem ele nas outras tarefas e no discipular outras pessoas, no pastoreio, etc. Eles devem ser convidados sempre para os GDs e momentos de comunhão, oração e planejamento da célula e do setor. Eles devem participar da vida da igreja, da vida das células. Então, em todos os momentos, vamos ter um GD, vamos planejar a célula, vamos planejar uma célula temática, vamos planejar um evento, vamos planejar aqui uma festividade, vamos planejar aqui uma campanha de evangelismo. Chame essas pessoas, deixe elas interagir, compartilhe com elas, traga elas, deixe que elas assumem responsabilidade, oriente elas nesse sentido. Ok, queridos? Toda vez que falhamos nesse detalhe, fatalmente iremos falhar no crescimento e na multiplicação das células. Isso aqui é matemático. Não investiu nesse princípio, a conta vai chegar. Não investiu nesse princípio, o resultado, a hora, vai chegar e não vai ser bom. Então, por isso que se você vai fortalecer sua célula, comece... Se você está multiplicando uma célula, multiplicou hoje, foque no seu Pedro, Tiago e João. Eu implantei uma célula, abri uma célula agora, foque no seu Pedro, Tiago e João. Eu já tenho uma célula, já estou liderando ela. Vai para esse princípio. Ele é muito importante. Ok? Uma vez que uma célula tem o seu núcleo estabelecido e sendo a prioridade do líder, supervisor, setor e do pastor, provavelmente essa célula nunca mais ficará sem alcançar seu propósito. Né? Porque, gente, quando você tem uma equipe, é muito melhor do que estar sozinho. Quando você tem gente que está somando no mesmo propósito, no mesmo objetivo, gente que está ali ombrando com você, que sonha, que planeja, que deseja, que tem a mesma visão, o mesmo propósito, não tenha dúvida, vocês vão alcançar o propósito de crescimento e multiplicação da célula. Muitas células, mas são muitas mesmo, elas não alcançam o seu propósito de ganhar os perdidos e edificar os salvos, pastorear os salvos, porque geralmente lá dentro daquela célula não tem um núcleo comprometido com esse propósito. Geralmente tem um líder bem intencionado e ele está fazendo muita coisa sozinho. E isso não é sadio, ok? Está nas mãos dos líderes, supervisores de setores e pastores atentar para isso e ver suas células crescendo e multiplicando, ou negligenciar e ver as suas células cada vez mais fracas e os líderes sobrecarregados. Então, assim, nós estamos diante de uma escolha, é eu pensar, o que eu quero? Eu quero células fortes, eu quero células saudáveis. Talvez essas células não vão crescer na velocidade que eu gostaria, talvez elas vão crescer de forma até mais lenta, mas elas estão crescendo de forma sólida, de forma equilibrada,
consistente, elas vão dar frutos. Talvez elas não vão multiplicar em 3, 6 meses, talvez elas vão demorar 1 ano para multiplicar, mas vai multiplicar de forma consistente, porque eu gastei tempo nos princípios, eu comecei pelo lado certo, então isso vai trazer alegria. É melhor eu ter uma célula saudável e ela demorar 1 ano para multiplicar, e chegar lá no final do ano eu só tenho 2, do que eu começar uma célula, no meio do ano eu já tenho 4, mas lá no final do ano eu não tenho nenhuma. Por quê? Porque, é claro, eu não tinha núcleo nessa célula. Ok, queridos? Eu quero encorajar você a entrar lá no nosso grupo, tá o link aí. Lá já está a primeira aula, já está o material da primeira aula. Esse material, essa mensagem vai estar lá. Se você tem alguma dúvida, pode pôr lá uma pergunta. Na medida do possível, que são muita gente, eu vou estar buscando resposta para as suas perguntas, para as suas indagações. Né? É muito importante você participar do nosso grupo, você estar lá junto para você receber todas as informações. Né? E a semana que vem eu aguardo você para nossa terceira aula, que é algo assim, é uma virada de chave para você ter uma célula saudável. Então, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe o nosso link, né? Chame seus pastores, amigos, líderes, para todos entrarem lá. O objetivo aqui é servir, é ajudar uns aos outros, né? Para que a gente cumpra o nosso ministério, o ID de Jesus, da forma mais saudável, mais frutífera possível, ok? Um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês e até a semana que vem.